Olá pessoal, olá, mais uma vez estamos aqui com um momento de estudo bíblico, seja muito bem-vindo a essa conexão com a gente. O vídeo de hoje é o terceiro estudo bíblico sobre o livro de Gálatas. Nós já tivemos Gálatas parte 1, tivemos Gálatas parte 2, o primeiro deles falando sobre a frustração de Paulo, porque ele tinha fundado essa comunidade na Galácia e agora percebeu que eles estavam abandonando a graça em Cristo Jesus para viverem sobre as regras da lei religiosa. E a parte 2 dos estudos bíblicos nós mais uma vez sublinhamos aquilo que Paulo começa em Gálatas 3 dizendo: ó Gálatas insensatos, quem é que ludibriou vocês? De que maneira que vocês se perderam na vida cristã, na vida religiosa? E hoje então nós queremos abordar o capítulo 5 e 6 do livro de Gálatas, e que sumamente fala sobre a liberdade, né? A Gálatas capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. A grande preocupação de todo esse livro é que os cristãos da Galácia estavam abandonando a graça, a liberdade em Cristo, para se prender de novo a regras religiosas pela força da lei, ou seja, aquilo que o homem faz ou deixa de fazer, e não centralizando naquilo que Deus faz por nós. E em Gálatas capítulo 5, nós vamos ver e ler, ele então menciona que quando nós somos guiados pela força do Espírito, nós vivemos o fruto do Espírito, que é o amor. Agora, quando a gente vive sob as obras da carne, ou com a força que vem de nós mesmos, nós, na verdade, maximizamos o pecado, nos enredamos e nos perdemos no pecado. Então, o estudo de hoje vai trazer várias reflexões sobre essa constante luta que existe em nós, da vida no Espírito e as obras da carne, né? Dessa nova vida em Cristo e da velha e antiga vida pecaminosa. E o capítulo 5 fala sobre esses dois extremos, sobre esta luta, e mostra também a vitória para aqueles que andam no Espírito Santo. Certo? Fiz uma longa introdução aqui, lembrando então os nossos últimos 2 vídeos e o teor maior do vídeo de hoje. No último vídeo, na parte 2 do livro de Gálatas, eu não terminei bem o capítulo 4, apenas fiz menção. E agora também quero iniciar fazendo essa menção do capítulo 4 do livro de Gálatas. Aliás, eu sempre digo, é muito importante que vocês tenham aí a Bíblia com vocês para, assim, digamos, realizar realmente um estudo, uma reflexão bíblica nesse momento, né? Porque esse não é um vídeo pequeno, não é apenas uma pequena mensagem, mas é um estudo a partir dos textos bíblicos. Então é importante você também usar aí a sua Bíblia. Então Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21, é um jeito diferente que Paulo fala do mesmo assunto. Ele continua falando sobre esses dois extremos, viver sobre a fé na promessa, na graça de Deus, ou sobre a força da lei. E aí ele faz uma comparação que a gente chama na interpretação bíblica de alegoria. Ele usa o patriarca Abraão e ele então mostra 2 situações da vida de Abraão, que foi o nascimento de Ismael, o filho que ele teve com a escrava, com a serva Agar, porque ele não podia ter filhos com Sara, a sua esposa. Apesar de que Deus tinha prometido que eles teriam um filho, eles viram que isso não estava acontecendo, acharam que era problema com eles e tentaram dar um jeito segundo as suas próprias forças. Ou seja, é o que Paulo está exemplificando com um agir na força da lei, na força humana. E por um jeitinho, digamos assim, ele teve um relacionamento com essa serva, com a escrava, e nasce Ismael. E Deus diz, não é assim que eu prometi. O filho que seguirá e será pai de uma nação, através da qual nascerá o Salvador, é o filho da Sara. E aí então, depois de um tempo, nasce o filho da promessa, nasce Isaque, pela força e pela obra de Deus, mesmo Abraão e Sara já sendo idosos, né? Então essa é a imagem
de Sara e Agar nessa alegoria, né? Paulo escreve assim em Gálatas capítulo 1, 4, versículo 21. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Então ele diz, isso são 2 alegorias já mostrando o caminho pelo qual Deus seguiria e segue também em nossas vidas. Bom, indo daí para o capítulo 5, como nós mencionamos, ele fala da liberdade. Esse bonito capítulo que começa assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, diz o apóstolo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, que era a pressão que eles estavam tendo, para viver uma vida segundo as regras judaizantes, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todos que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Então ele está dizendo assim, quer ir por esse lado, ok, vai, mas aí cumpre essa aliança, que é a aliança da lei, que ninguém consegue cumprir. E aí ele diz assim, então, para vocês Cristo morreu em vão. Então essa luta, o apóstolo Paulo está frustrado porque eles abandonaram a força do Espírito, a força da graça, a centralidade da fé em Jesus para confiar nas obras da lei. Então assim, por que será que eu vou ser salvo? Eu vou ser salvo porque eu fui circuncidado, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquele outro, porque eu fiz aquele outro. Forças da regra, e não pela graça e obra de Jesus. Bom, isso fica muito claro, Ele chega a dizer, versículo 4, vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Olha que força que ele coloca essa palavra. Não é assim, tudo bem, é uma nova religiosidade, é um jeito de viver a fé. Não, Paulo diz, não. É 2 caminhos aqui, cara. Ou a confiança nas obras da lei, ou a confiança na graça de Cristo. E digo mais, pessoal, aí é uma coisa para nós aqui, Se a gente fosse dizer quantas religiões existem nesse mundo, quantas religiosidades, a gente pode observar as religiosidades sob o viés cultural e, nesse sentido, dar pleno respeito a todas elas. Mas, em última análise, no verdadeiro termo de religião, a conexão com Deus, a Bíblia insiste que existem só 2 religiões. Ou é aquela em que o nosso coração, a nossa vida, está depositada sob a palavra de Deus, ou seja, sob a graça de Deus, ou aquela das regras religiosas, humanas, do faz isso, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Só existem essas 2, ou da lei ou da graça. E é isso que Paulo mostra aqui de várias e diferentes maneiras. Ele continua travando essa situação e, de novo, assim, ali no versículo 9 de Gálatas 5, lá no capítulo 1, ele disse assim, essa outra religiosidade que estão falando por aí, os judaizantes, de ser circuncidado, de cuidar das dietas da lei do Antigo Testamento, do que come, do que não come, e dos dias santos ou não dias santos, entre eles o sábado, ele diz assim, todas essas situações, elas estão no campo da regra, da lei, e o que ele chama assim de força da carne. E ele diz que isso não dá salvação. E ele diz assim, quem baseia-se nisso caiu da graça de Deus. E aí, quando as pessoas dizem, não, mas tudo bem, a gente continua confiando em Jesus, na graça, mas só ser circuncidado para ter uma garantia. Aí Paulo diz assim, não se iludam, um pouco de fermento, que seja assim, só mais isso, leveda toda a massa. Lá no capítulo 1, que eu citei há pouco, ele diz assim, isso não é um outro evangelho parecido, não, é uma coisa diferente, muda tudo. Vocês abandonam a graça de Deus. Esse é o ponto. É o versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa é a palavra dele. E aí, o versículo 13, ele começa a falar sobre essa questão da liberdade
limitada pelo amor. Mas antes ele usa uma expressão muito forte, que é o escândalo da cruz. Deixa eu ler para vocês aqui, diz assim, ó: mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. O que está implícito aqui? Ele fala o escândalo da cruz, porque essa pregação da graça, ela é completamente inovadora, ela não vem de homem, ela é um evangelho absolutamente divino e escandaloso. A misericórdia, a graça de Deus é tão maravilhosa que chega a ser um escândalo. Ele chama escândalo da cruz. Ele diz, se a gente continuar por esse viés aí da lei, então está desfeito o escândalo da cruz, né? Esse é o ponto que ele coloca aqui para a gente. E aí quando ele diz em quem dera até se mutilasse, isso é uma expressão que ele está usando por causa da circuncisão, né? Que eles estavam insistindo na circuncisão, que é um corte no pênis, no pênis do menino de 8 anos ou um adulto, né? E aí então ele diz assim, que vocês se cortem mesmo, né? Que vocês se mutilem. Então é um jeito drástico deles dizer assim, já que vocês querem insistir tanto nisso, que mutilem-se de uma vez, né? Forte a maneira de falar. Agora atenção, ele está insistindo na liberdade. Ele está dizendo que nós não devemos cair no jugo da escravidão da lei. Mas aí, olha só, que legal que ele coloca aqui. Ele diz assim, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Bem legal assim, né? Frequentemente as pessoas dizem assim, então se eu sou salvo pela graça, se eu tenho a liberdade em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Paulo está dizendo assim, nós somos livres, mas não ousem tomar o nome de Deus em vão para usar dessa liberdade para pecar. Já que Deus perdoa, eu vou pecar. Não ousem fazer isso. A gente usaria uma linguagem de compreensão dizendo assim, essa pessoa está confundindo liberdade com libertinagem. Não use da liberdade, que é um dom de Deus, para viver de maneira pecaminosa, em libertinagem. Esse Paulo está pontuando, aqui que está escrito isso, em Gálatas capítulo 5. E aí ele usa essa vamos dizer assim, essa retórica, né? Ele diz assim que a gente é livre de tudo por meio da fé, mas é servo dos outros por meio do amor. A gente é livre por meio da fé diante de Deus, mas essa liberdade me impulsiona a viver em amor uns pelos outros, né? Tem uma canção aí, uma canção cristã que a gente costuma uma e outra vez cantar, que diz, sou livre para servir. Vocês podem ver que é um jogo de palavras, em que usa a palavra liberdade e a palavra servo, escravidão. Sou livre no amor, sou livre mediante a fé, sou servo no amor. Esse também é o comentário que Lutero faz a respeito sobre esse texto aqui. E aí começa então, a partir do versículo 16 e seguintes, falar um pouquinho sobre o que significa viver no Espírito e o que significa viver na carne. Isso é bem importante para a gente se examinar, para a gente olhar qual é o jeito que eu estou vivendo e o que isso representa na minha vida. Tá? Então acompanhe, é um estudo bíblico, mas sempre é pregação da palavra de Deus para a tua vida. Vamos lá, diz assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Olha que forte é isso, pessoal, né? E como assim destrói todas aquelas
desculpas pecaminosas, né? Porque a carne é fraca, eu estou vivendo assim em pecado porque não tenho força suficiente, né? Uma coisa, de fato, é o fato que nós somos pecadores e jamais seremos perfeitos. Uma coisa, eu costumo dizer assim, é eu tropeçar na minha fraqueza, no meu pecado. Um tropeço involuntário. Outra coisa é eu me jogar no pecado. Uma coisa é eu tropeçar, involuntariamente eu cair. Outra coisa é eu me jogar. E tem muita gente que se joga voluntariamente, deliberadamente, e querem colocar a culpa, sei lá, em Deus, como se fosse natural isso. E Paulo está dizendo que não é assim. Os que são guiados e vivem no Espírito não são mais dominados pelo pecado. Interessante, né? A palavra dominus, o domínio, ser senhor da minha vida. Ou Jesus é o senhor da minha vida no Espírito Santo, ou a minha carne, as obras da lei, eu faço o que eu quiser. Quer dizer, há uma grande separação aqui. E para deixar isso claro, apesar de ser alguma coisa da ordem da vida, Paulo enumera então as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos ver aqui então, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, né, brigas, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam, os que são dominados por tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Olha que forte, pessoal, que forte aqui, né? Então, essas obras da carne, apesar de serem assim tão extensamente citadas aqui, ele ainda conclui dizendo, e outras semelhantes a essas, né? Porque são conhecidas. Cá para nós, eu e você sabemos. Mas o que ele está deixando claro é, isso aqui não vem de Deus. Não vem de Deus, não deve ser alimentado. Então ele fala de pecados de origem sexuais, na sexualidade. Ele fala de pecados ligados à religiosidade, né, à idolatria, enfim. E ele fala sobre os relacionamentos, muitos, né, sobre os relacionamentos. Vocês viram ali rixas, iras, ciúmes, discórdias, né? E ele também termina falando assim sobre esse descontrole pessoal completo. E aí ele cita as bebedices, né, as glutonarias, inclusive. Então, vejam toda essa série de obras da carne. Eu vou reler de novo aqui, ó. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Todos eles estão ligados aqui a uma vida de prostituição, de viver a sexualidade de maneira desenfreada, animalesca, sem o dom de Deus, sem a bênção de Deus, segundo a minha carne, não com um compromisso. E aí o interessante é que quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele fala no plural as obras da carne. Quando ele vai falar depois do fruto do Espírito, ele fala, o fruto do Espírito é o amor. Mas aí ele cita um monte de entre aspas, frutos, né? Ele fala alegria, paz, longanimidade, benignidade, mas tudo começa com o amor. Ou é como se estivesse no singular, é o fruto do amor. Então, quando ele fala em alegria, né, que é o resultado do amor, a paz, a tranquilidade que o amor traz. E aí quando a gente vai para essas obras da carne, todas elas é falta de amor. A imoralidade sexual, essas coisas iniciais, impureza, libertinagem, é falta de amor, um relacionamento sem amor, apenas pelo prazer, descartável. O prazer é um dom de Deus, não há tabu nisso. No entanto, dentro daquilo que Ele criou, num relacionamento entre um homem e uma mulher, em amor. Então, todo o restante, por mais culturalmente defendido, não é fruto do Espírito, é obra da carne. E a gente bem sabe disso, Muito bem.
Vou ler de novo aqui do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. E aí é a sequência: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E o último que está escrito aqui, domínio próprio. Né? Esse aqui é um clássico, que é uma expressão assim, domínio próprio. Quer dizer, eu não sou dominado pelos meus desejos. Eu não sou dominado apenas por maus hábitos. Né? Eu tenho domínio próprio. Eu, segundo o Espírito de Deus e a força que Ele me dá, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então ele aponta assim um caminho, uma força no Espírito de vitória. Não em mim mesmo, na força da regra, na força da carne, na força das leis. Não, mas no Espírito Santo. Então se eu estou muito enredado nessas obras da carne, é sinal sim, evidente de que eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Estou sendo guiado pelo ciúme, por discórdias, por orgulho, por imoralidades, por qualquer outra coisa. E até do ponto de vista religioso, vocês viram? Ali fala em idolatria, feitiçarias, né, que são ligadas à invocação de espíritos, outras coisas assim que não provêm de Deus. Ele diz, olha só, tudo que não está de acordo com a revelação do Espírito Santo é uma tentativa, uma busca desenfreada por um Deus para preencher um vazio existencial que está em nós, mas que vai sempre dar em erro, porque nós vamos nos apegar a coisas que não são Deus. Então, nesse sentido aqui é colocado. E aí diz assim, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Né? Quer dizer assim, se você está em Cristo, viva de acordo com a palavra de Cristo. Né? Tornai-vos praticantes da palavra, como diz o apóstolo Tiago, não meramente ouvintes. Em outras palavras, Paulo está dizendo exatamente isso. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Né? Quer dizer, porque essa religiosidade que eles buscavam, essa espiritualidade extrema, sempre leva à hipocrisia, à ciumeira, um apontar para o outro, a um se achar mais religioso, mais abençoado que o outro. No ponto de vista da graça, todos reconhecem que são pecadores e se apegam à graça de Deus. E é sobre isso que toda a carta aos Gálatas trata. Porque Paulo está frustrado, porque eles estão abandonando a força do Espírito e da graça para se apegar nas regras da lei. E aí vem o último capítulo, o capítulo 6. Começa dizendo, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, né, porque nós somos faltosos, nós somos pecadores, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo, está se achando, né? Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Né? Então, examine qual que são as obras da minha vida, obras da carne ou o fruto do Espírito. Levem as cargas uns dos outros, pensem uns nos outros, amem uns aos outros. Se vocês estão nesse caminho, ok, beleza, examinem-se. Agora, se vocês estão no outro, porque vocês estão sendo guiados pela força da lei e não da promessa da graça de Deus. E aí ele chama a atenção, né? Aquele que está, assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne,
Quer dizer, que quem foca a sua fé, a sua confiança na força de si mesmo, nas leis, na regra, na carne, aí diz assim, esse colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto estivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa aqui é uma lembrança assim que dentre esse amor cristão, começa pelos próximos mais próximos, pela tua família, pela família da fé, então para os outros. Agora, aquele que quer fazer o bem lá adiante, né, e não arruma o próprio quarto, não cuida da própria casa, não cuida dos seus, está negando a fé. É um princípio bíblico também. E aí no final aqui, né, ele termina com saudações que são bem típicas, né, dos finais das cartas. E aí tem essa curiosidade aqui, o versículo 11, ele diz assim, vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz, misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Eu não li aqui o 17, eu fui até o 16. Eu queria mencionar e eu segui lendo, né? Com que letras grandes eu escrevo aqui, né? Aqui alguns comentaristas e estudiosos da vida de Paulo lembram que lá no início ele diz assim que ele tinha uma doença, né? Que a primeira vez que ele pregou o evangelho ele estava doente, que isso até era se tornou pesado para eles. Muitos identificam essa doença dele como uma doença nos olhos, algo até que visivelmente ficava um pouco ruim de ver, assim, né? E aí quando ele coloca essa letra grande, né, por causa dessa dificuldade que aparentemente ele tinha. Mas isso é uma tese, né, não é algo definitivo, é uma curiosidade assim dentro dos estudos. E aí ele termina falando de novo dessa questão da circuncisão. Ele diz, nem a circuncisão, nem a falta de circuncisão é uma coisa, mas a nova vida em Cristo. E aí, de uma maneira meio assim definitiva e cansada, no versículo de número 17, ele diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, né? Porque ele começa defendendo o apostolado dele, né? Ele diz assim, olha, eu não aprendi isso de homem, não aprendi com nenhum dos apóstolos em Jerusalém, foi o próprio Cristo que me trouxe isso, eu sou apóstolo de Cristo. Ele estava defendendo porque esses que tiveram por lá estavam como se fossem mais importantes, com mistérios mais importantes. Então ele escreve essa carta de frustração, dizendo, cara, vocês estão abandonando a graça de Deus. E aí ele orienta, ele diz, tá, e é isso que eu tenho para dizer a vocês. Ninguém mais, desculpem a expressão, ninguém mais me enche o saco, porque eu carrego as marcas de Cristo, de sofrimento, de prisão, né, que ele sofreu por causa da cruz de Cristo. Então ele traz isso como sua autoridade para dizer, é isso que eu disse, ponto, acabou, e aceitem. Mais ou menos assim no versículo 17. E aí ele termina de uma maneira corriqueira e apostólica dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. E assim, nós terminamos aqui o livro de Gálatas, tá? Então fiquem bem ligados nessa carta, ela é muito importante, ela é uma teologia profunda e que serve de base para muitas outras circunstâncias que nós vivemos a coerência com o Evangelho de Jesus e com toda a obra de Jesus. Então, repetindo aqui, antes de me despedir, essa carta sumamente trabalha sobre isso. Paulo pregou o Evangelho, essas pessoas creram em Jesus, Paulo viajou, foi para outro lugar, e aí vieram líderes
que falavam de Jesus, mas tentavam colocar sempre um pouco de fermento de heresia. Que tem que guardar o sábado, guardar os dias santos, cuidar com essa dieta do Antigo Testamento, a circuncisão. Aí então, se fizermos tudo isso, seremos salvos. E Paulo diz, não. Em Cristo e no sangue da nova aliança somos salvos pela graça. Quer dizer então que não precisa cumprir a lei? Não foi isso que ele disse. Nós somos livres. E agora, na liberdade, nós servimos um ao outro por amor, não por força da lei. Então, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não usem desta liberdade como desculpa para viverem uma vida de libertinagem. Pelo contrário, analisem se vocês não estão sendo guiados pelas obras da carne. E foquem em viver no Espírito e não ser dominado pelo pecado. Então vocês veem que é uma carta completa, que ele mostra a base da justificação pela fé e também que a santificação do cristão não depende dele mesmo, depende da força do Espírito Santo nele. E isso é um baita consolo para nós. É uma fonte de força, de nova vida, de liberdade. A carta aos Gálatas é a carta da liberdade. Vivamos na alegria dessa liberdade e vivamos na força do Espírito Santo. Que isso seja uma diretriz para a tua vida e que a graça de Deus sempre renove e fortaleça a tua vida. Até o próximo estudo bíblico aqui com a Comunidade de Cristo aqui de Porto Alegre. Até mais.